Chefe vagabundo não me dá aumento. Eu chego mais cedo que todo mundo, trabalho melhor do que todo mundo e aquele safado não me dá aumento. Meu Deus, mensalidade do carro atrasada, banco me ligando, problema na família, problema com meu cônjuge, difícil criar o meu filho, ele me obedece, meu Deus, o que será de mim? Isso é só para ilustrar o que acontece automaticamente e inconsciente na sua vida e você não percebe, porque isso está no piloto automático. É o que eu chamo de comer emocional. Por que eu digo isso? Porque as nossas escolhas alimentares, ou ela parte do que está programado na sua mente, ou no estado das suas emoções naquele momento que você está se alimentando. E para deixar isso mais profundo, eu tenho certeza que a maioria de vocês não tiveram referência nenhuma sobre a boa alimentação dentro de casa. E os poucos que tiveram, em algum momento da vida, isso foi reprogramado da pior forma. E indo mais além nisso, a referência que você tem da alimentação dos seus pais, aquilo que eles aprenderam dos pais dele, e isso pode ser influenciado no seu desenvolvimento durante o seu crescimento por coisas externas, como estava sendo a alimentação mundial naquela época, como o nível de industrialização estava sendo expandido, crescendo e trazendo isso para os supermercados e influenciando as escolhas das pessoas na época dos seus pais, o que influenciou no que eles iam levar para dentro de casa, no que vocês iam se alimentar, foi aprendendo e você chegou na vida adulta. Ou em algum momento da sua vida, alguma coisa aconteceu. Eu ouço muito das pessoas que eu ajudo, tanto meus alunos ou quem me questiona, e na geração dos meus conteúdos, através de perguntas e interação com as pessoas, elas falam o seguinte: não, eu engordei depois que eu comecei a trabalhar. Eu comecei a engordar depois que eu casei. Eu engordei depois que eu tive filho. Em algum evento da vida dela, os hábitos alimentares delas foram reprogramados, reconfigurados para a pior forma. Então vamos pegar esse ponto aqui. A pessoa disse que depois que começou a trabalhar, ela começou a engordar. Acontece duas coisas aqui. Ela teve que mudar os hábitos delas ali. Às vezes ela tá trabalhando num lugar que a distância para chegar lá e para voltar para casa é bem grande. Essa pessoa, às vezes, ela está fazendo faculdade, às vezes ela está estudando, ela tem que trabalhar, às vezes ela tem que tocar várias coisas, vários projetos, tocar a vida pessoal, encaixar com a vida profissional, encaixar com estudos, encaixar com projetos que ela esteja tocando. Aquela pessoa que você pergunta como ela diz para você: tá uma correria. Tá uma correria? Já eu tô correndo para lá e para cá, meu dia tá cheio. Então o que acontece? Ela deixou com que a circunstância mudasse os hábitos dela. Então ela deixa essas coisas em primeiro lugar e a alimentação dela, o cuidado com o corpo dela, o movimento com o corpo dela fica em último lugar. E nessa repetição de ciclo, nessa repetição de ações e de circunstâncias, isso vai programando a mente dela para maus hábitos e o resultado é engordar. Outra coisa que pode acontecer, o aumento de estresse dessa pessoa começa a aumentar porque a rotina dela mudou, ela tem que se adaptar, às vezes é algo novo no trabalho que leva um tempo de maturação para ela poder aprender, às vezes ela não se adaptou com o trabalho, às vezes o chefe está no pé dela, às vezes ela tem que fazer mil e uma coisas, tocar isso, estudar aquilo. Então o estresse dela começa a aumentar, as frustrações começam a aumentar, a decepção, e essa pessoa ela fica ali com as emoções conturbadas. E quando isso acontece, o nosso cérebro ele quer remediar isso com prazer imediato, porque é uma autodefesa nossa de não nos deixar tristes. O nosso cérebro ele não quer deixar com que a gente fique triste, com que a gente fique abatido. Então ele procura uma saciedade, um prazer imediato para poder sanar aquele problema. E qual que é a coisa mais rápida e mais próxima do nosso alcance que a gente tem hoje em dia? É a má alimentação, alimentos rápidos, aqueles conhecidos como snacks. É um chocolate aqui, é uma bisnaguinha ali, é um salgadinho aqui, é um refrigerante aqui, é um amendoim industrializado aqui, é um todinho aqui. E esse momento de estresse faz a gente querer fugas, uma fuga emocional, ativa uma fome emocional para poder sanar e combater esse estresse que está acontecendo ali. Isso fica mais visível ainda, aquela mãe que ela fala que depois que teve o filho, ela começou a engordar. E o que acontece nesse momento? É aquela mãe que começa a deixar ela em segundo plano,
e ela começa a dedicar 100% para a família. Todo o tempo dela é para cuidar do filho, é para cuidar de neném bagunçando, do filho que está com problema na escola, o filho que está enfrentando bullying, o filho que não está obedecendo, tem que fazer comida para o filho, tem que fazer comida para o marido, tem que limpar a casa, e ela não tem tempo nenhum, e a pessoa ainda não enxergou que mesmo assim é possível fazer tempo, ou se ela não tem conhecimento, falta buscar esse conhecimento, e isso gerou um episódio negativo na vida da pessoa, que após ela ter a gravidez, ela começou a engordar. E digo mais, esse padrão visto pelos filhos, isso pode influenciar quando eles estiverem adultos. Ou seja, é um bloqueio por aprendizagem. Os filhos aprenderam que é um padrão engordar, ou a sociedade prega isso, que é um padrão engordar e ficarem gordas após uma gestação. A própria falta de carinho dos pais na infância de uma criança pode fazer com que ela, no futuro, busque afeto na comida. Mais uma vez, fuga emocional, uma fome emocional, existe um vazio emocional que foi instalado em algum momento da vida da pessoa. Outra coisa, a necessidade de aprovação também. Em algum momento da vida da pessoa, ela se sentiu rejeitada, pode ser de pessoas, pode ser coisas simples, que você às vezes nem lembra desse episódio, que é tão simples e tão bobo ele parece ser. Aquele jogo de futebol que não te chamaram para poder jogar, falaram que você é ruim. Aquele jogo de vôlei que não te chamaram para jogar, te deixaram de lado. Você pode ter entendido naquele momento que aquilo foi uma rejeição. E inconscientemente instalou um bloqueio emocional e hoje você busca esse afeto, essa aprovação na comida. Então o que eu estou pretendendo aqui? Eu quero trazer a sua consciência que não é o que você come, é o porquê você come. E aí faz muito sentido quando eu falo nenhum alimento engorda. Porque se fosse assim, uma pessoa ela tomar um sorvete, ela comer uma pasta de amendoim, que nem eu comecei a comer no começo desse vídeo, dessa aula, ela comer um hambúrguer, isso iria definir se ela ia engordar ou não. E não é assim que acontece. E sim, no porquê você vai comer algo. E aí, o porquê disso vai determinar e influenciar a quantidade daquele alimento que você vai comer e a quantidade de vezes que você vai praticar aquilo. Uau! Nunca me disseram isso, Jairo. Uau! Eu nunca pensei isso. É exatamente isso que eu quero gerar para vocês. Abrir a mente de vocês, expandir a mente de vocês. Que não é na alimentação que você vai começar a resolver definitivamente o seu emagrecimento e uma vida saudável que você quer manter e instalar para o resto da sua vida. Não é por aí que começa. É você estar tratando o que está interno. O que faz essas coisas externas, esse veículo, não funcionar. Sempre tem uma data para começar e uma data para parar no meio. E isso vai falar muito das janelas da alma. O que é janelas da alma, Jairo? São os seus 5 sentidos. Tato, visão, audição, olfato e paladar. Jairo, o que os 5 sentidos têm a ver com comer emocional? Jairo, que 5 sentidos tem a ver nesse contexto? Porque exatamente como eu falei, eles são as janelas da alma. É o que você permite entrar na sua alma e afetar a sua alma através desses 5 sentidos. Então vamos aprofundar nisso. Frustração, tristeza, desânimo, que entra por um dos seus 5 sentidos, pode afetar a sua alma. E quando afeta a sua alma, rapaz, quando afeta a sua alma, mulher, a alma ela é insaciável. Coisas externas que estão acontecendo agora pode afetar a sua alma e ativar a fome emocional. Coisas que já aconteceram no passado, que era uma coisa externa, internalizou e entrou na sua alma, pode também ativar uma fome emocional e esse ciclo pode estar se repetindo até hoje. Igual eu falei lá da rejeição, igual eu falei lá da falta de carinho dos pais, igual eu falei do estresse do trabalho. Então você consegue enxergar aqui que são coisas totalmente diferentes do que você está acostumado a ouvir. Que o que engorda é você comer porcaria, que o que engorda é você comer o pote do sorvetão ou o pote da pasta de amendoinzão, é você comer McDonald's. Mas a gente vê que a coisa é mais profunda do que isso. É o porquê você está comendo isso que vai determinar a quantidade, vai determinar a constância que você está praticando essa alimentação e o quanto você vai ficar preso nisso, vivendo esse ciclo vicioso, essa fome emocional insaciável, que enquanto você não tratar ela,
essa fome nunca vai ser saciada, porque a nossa alma é insaciável enquanto a gente não transforma ela. E é isso que te faz engordar, as suas emoções não tratadas e as crenças que você tem, que programou a sua mente para sabotar a sua alimentação, para sabotar o exercício físico, para sabotar o seu emagrecimento. Tamo junto e bora para a próxima aula. Vem!